agora para a mensagem desta noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração. O tema é a família harmônica. Gostaria que os irmãos sentados como estão, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, o versículo de número 31. Gênesis 1, verso 31. O livro que fala da criação. Deus, Ele criou o ser humano, macho e fêmea. Versículos, no capítulo 1, faz essa abordagem. Mas eu queria ir lá para o último, versículo 31, o último versículo do capítulo 1, no livro dos começos. Está escrito assim, também está aqui no nosso data show. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã do sexto dia. A igreja pode ler comigo esse versículo, vamos lá? E viu Deus, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Obrigado, meu Deus, porque foi nesse sexto dia que o Senhor criou o homem, conforme a tua imagem e semelhança. Foi neste dia, ó Pai, que o Senhor já planejou a família, ó Pai. Bendito para sempre seja o teu nome. Tu és o Deus da criação, Tu és o Deus que chama a existência o que não existe, Tu és o Deus também da manutenção e da conservação, Tu és o Deus criador, Tu és o Deus que mantém, ó Pai, a família que o Senhor criou. Vem as lutas, vem até a queda, mas o Senhor é o Deus que tem a providência, tem um escape, ó Pai, porque o Senhor criou a família, o Senhor ama a família. Obrigado a Deus porque a Tua vontade é que a família vive em harmonia, embora, ó Deus, nós sabemos que as lutas, elas são reais, constantes, mas, ó Deus, há um alvo, ó Pai, há uma vontade Tua, Pai, então que a Tua vontade prevaleça sobre cada família, cada casa. Obrigado, ó Deus, porque durante todo esse mês, ó Deus, quantas mensagens nos ajudam, ó Deus, para que elas sejam manifestas em prática no nosso dia a dia, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Aqui está em foco a criação, o Deus criador dos céus e da terra. E a proposta da mensagem desta noite é falar sobre esta harmonia, porque tudo que Deus fez é muito bom, tudo era bom. Ele criou a luz era boa. Tudo que Ele fez, o dia, a noite, tudo bom. E quando Ele fez o homem, aqui no sexto dia, Ele disse que era muito bom, não é? E eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. A família é uma ideia boa de Deus. A gente fala isso e nós precisamos ver qual é o texto básico que apoia isso. Primeiro, o casamento. É muito comum nas cerimônias de casamento, os pastores leem esse texto, o texto da formação. Sobretudo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo de número 2, começa dizendo assim, ó, versículo 1, no capítulo 2 de Gênesis. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Olha como começa o capítulo 2. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. O versículo 3, a igreja lê comigo? E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e que fizeram. Agora nesse capítulo 2 vem a formação do Éden. Deus ainda criando um ambiente bem melhor para o homem. Tudo Deus dando do bom e do melhor. O melhor clima, a melhor água. Imagina só o primeiro momento, o homem ali naquele paraíso. Só coisa boa. E aqui nesse começo também, a gente vai perceber nesse capítulo 2, quando Deus viu algo que não era muito bom, e ele abençoou, no versículo de número 18, 2:18, Deus ele criou a mulher, um momento muito especial na criação, né? A mulher criada por Deus, porque Deus disse assim, veja o verso 18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. E ali Deus faz, não é, a obra-prima, né? Ele cria a mulher e o homem fica muito feliz. O homem deve estar muito feliz diante da bênção que Deus ele proporcionou. E tudo aí com harmonia,
o melhor clima, tudo do bom e do melhor. Assim a gente, quando percebe a criação, fica encantado, né, com todas as coisas que Deus criara. E é a partir dessa visão, desta criação, deste ambiente, que eu queria refletir com os irmãos sobre a harmonia, a concórdia, a suavidade, o acordo, paz, amizade. Eu não vejo outro clima senão esse. Quando Deus cria, ali tudo maravilha, uma bênção, e Adão feliz, e Eva contente, aquela alegria. É coisa, realmente uma criação divina, e ali o homem estava bem. Eva muito bem, obrigado, e Adão também, colocando, Deus deu domínio a ele sobre todas as coisas. Era o clímax da criação, a coroa da criação estava ali justamente no homem criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a harmonia é como que uma orquestra afinada, a harmonia da criação, tudo dando certo. Deus criou e Deus deu ao homem poder de decisão também. A gente vai ver que Deus não criou dois robôs, mas Deus criou o homem dando-lhe poder de decisão e disse o que podia e o que não podia. É impressionante que no capítulo 1, a gente vai ver Deus conversando com Adão, falando um concerto com ele. Quando ainda vem o versículo 2, vem Eva, então Adão foi o pacto, foi feito com ele, né? E Adão teria que passar isso, tal, todas as informações divinas. Mas eu quero enfocar, irmãos, sobre a questão da família que estava ali instituída. A família, o macho e a fêmea, conforme diz a palavra do Senhor aqui bem claramente. Ele criou o macho, ele criou a fêmea, colocou ali no jardim e colocou ali para administração, né? Para administrar. Ele ordenou ao homem, dizendo que ele poderia comer livremente de toda a árvore que estava no jardim. E Deus começou a dar sobre a lei da obediência. Eles precisavam obedecer às ordens divinas. Então estava tudo bem. Me parece que quando a família está em obediência a Deus, as coisas vão correr bem. Pode até aparecer batalhas, mas está em obediência, a vitória, ela realmente é certa. Então aqui eu percebo a importância da família harmônica, não é? Conjugal, e todos os sentidos, no sentido sexual, no sentido família, tem que estar em harmonia. Muito ruim quando tem um lar que só é briga, só é confusão, não é? Qualquer motivo é motivo para uma confusão, uma briga, um desentendimento, sem harmonia. Um chega, outro sai. Tem um cantor bem antigo, né? Não sei nem o nome dele. Ele cantava assim, ele e a família dele, tudo, parece que ele tinha 10 filhos, papai gostava desse cantor, né? Ele cantava e os filhos cantavam com ele, né? O mundo está em confusão, o mundo está em evolução, ninguém se compreende, tudo ele chama de evolução. Há fome, peste e guerra, há crime e corrupção. Parece que ele está falando dos dias de hoje. Desastre e terremoto, o povo é evolução. Ele é filho contra pai, irmão contra irmão, o mundo está assim, é só Cristo a solução. Lembra dessa música alguém? Acho que não, né? Lembra, Cleide aí lembrou. O mundo está em confusão, o mundo está em evolução, ninguém se compreende, tudo é uma música assim. E cantava o dia todo. Aquela radiola que levantava ela, lembra dela? E um disco desse tamanho, botava ali os discos, né? Tocava aquele vinil desse tempo, viu? O pessoal aí nem tinha nascido, a gente nem tinha nascido nessa época, que cantava o dia todinho nesse mundo. Mas a família hoje parece que ela não está em harmonia. A família está em desarmonia. Lamentável, parece que a nota que domina hoje são as intrigas, os divórcios, separação, confusão, desentendimento, feminicídio, uma coisa que está acontecendo diariamente. A família está desafinada, se for a orquestra está desafinada, está em crise. A família contratual está em processo de desintegração. Aqui é uma observação, uma visão dos estudiosos do comportamento familiar. Está havendo uma confusão muito grande, inversão de valores. Então hoje está uma questão muito séria, a questão da família. Diz que as tempestades estão assolando a família, conflitos, separações, lutas, e tudo isso já está previsto, né? Lá em Lucas 17, Mateus 17, 24 a 27, fala sobre isso. Nenhum segmento, aqui uma nota que a gente já sabe, mas nenhum segmento da sociedade tem sido tão afetado, nenhum segmento da sociedade tem sido tão atingido, tão atacado, tão minado como a família. Sociólogos, psicólogos, educadores, analistas, políticos, religiosos estão preocupados com a família, porque está vendo muita coisa que está acontecendo com a família. A família,
as suas configurações, são várias configurações familiares, não é? Inclusive o diácono Paulo, domingo passado, ele começou a falar até de alguns tópicos sobre essa família. Está estranho a visão da Bíblia, não é conforme a Bíblia tem orientado. A gente vai ver o começo, a gente crê na palavra do Senhor, Deus criando o macho, Deus criando a fêmea, Deus criando o homem e a mulher, e ali Deus abençoando, multiplicando. Então, ele diz aqui, ó, nenhum segmento tem sido tão afetado como a família. Veículos de comunicação, formadores de opinião, e afirmam que de forma bem sutil, o que passa a imagem, uma imagem negativa da família. Felizmente, a gente vê aí, você vai assistir as telenovelas aí, e você vai ver que é a infidelidade, a traições, tanta coisa, filhos rebeldes, gritando com o pai, com a mãe, obediência zero. Isso aí realmente anda na contramão do que a Bíblia ensina, ou não é verdade? Os filmes, a maioria deles, totalmente contrário aos ensinamentos da Bíblia. Está vendo uma imagem, estão passando uma imagem distorcida do projeto de Deus para a família, que é viver em harmonia. Então está acontecendo isso. Mas aqui uma pergunta: como a família pode alcançar a harmonia perdida? E aqui, queridos irmãos, tem algo que a gente pode perguntar: é possível a família viver hoje em comunhão? É possível a família viver harmonicamente, todo mundo sentado na mesa? Não é como tivemos aquelas conferências, e um dos pastores, ele fez uma abordagem sobre a mesa. Eu achei interessante a analogia da mesa onde se conversa, onde troca as ideias, é na mesa onde parte o pão, é na mesa onde tem comunhão, e parece que a mesa hoje ela está fora não tem mais espaço para essa mesa. A nossa sociedade hoje, a tirania do urgente, tantas coisas acontecendo, parece que a família hoje não se encontra. Se você olhar direitinho, não sei quantas pessoas tem na sua casa, Moza diz que todo dia almoça com a família, mas só ele, né? Ele sozinho ali, né? A família, né? O individual, como também Paulo colocou aqui. Mas então, a família, conta de horário, choque, a correria, o dia a dia da gente tem dificultado. Mas como é que é? É possível? Sim, nós acreditamos que é possível Deus transformar caos em cosmos. Achei interessante essa colocação. Deus dá ordem, Deus dá equilíbrio. A gente viu que no começo Deus criou o mundo caos e Ele colocou ordem em tudo. Sabe que Deus colocou ordem e equilíbrio, inclusive colocando o homem e a mulher para administrar, e tudo o que Ele fizera, e esse que era muito bom. Essa palavra que é muito bom, aparece pelo menos 7 vezes. Você olha direitinho no capítulo 1, 7 vezes dizendo, muito bom. Tudo era bom. O que Deus faz é bom. O que Deus cria é bom. É bom a minha família, é boa também a sua família. Diga assim, a minha família é uma bênção. Então Deus, Ele quer isso. Agora tem muitas coisas que estão acontecendo, querendo levar a família para esse caminho do desentendimento. Mas como é possível alcançar essa harmonia? E aqui tem algumas indicações, algumas coisas, como é possível a família ser harmônica. Quais os passos? Vamos apresentar alguns. É uma mensagem muito direta ao ponto, tá? A gente vai aqui perceber alguns passos para que a família possa viver em harmonia. Primeiro lugar que ele coloca, doação. Nada de egoísmo dentro de casa. Doação. Não só pensar em mim. Não só pensar, né, a esposa só pensa nela ou elege quem vai ajudar dentro de casa. Deve haver uma harmonia. Deve haver doação. Deve haver colaboração. Deve ter colaboração dentro de casa. E por mais que se fale isso, às vezes tem uma pessoa que trabalha tanto dentro de casa, faz o almoço todinho, depois coloca o almoço para todo mundo, ainda no final vai ter que lavar os pratos todinho. Isso aí parece estar desafinado, tem que haver colaboração, ok? Porque ajuda, pelo menos a limpar a mesa, ajudar a organizar. Então tem coisa que a gente precisa colocar na prática isso. Às vezes a pessoa leva até o prato para fora da mesa e nem tem coragem de voltar para colocar o prato na pia, fica lá onde comeu. E aqui ele diz que deve haver doação na família, se quiser que haja harmonia. Mas também tem outra coisa, apreciação, valorizar-se mutuamente. Às vezes a gente valoriza todo mundo, menos de casa. Parece que a grama do vizinho realmente é a mais bonita. E dentro de casa a gente não sabe o que é uma palavra de elogio. Às vezes acontece isso. Então a gente precisa valorizar-se mutualmente, a mutualidade dentro da casa. Além da doação, a valorização, tá? O elogio que a gente fala tanto, ser cortês, agradecer. Agradeça, esse cuscuz hoje está tão bom, é mais fácil dizer o cuscuz está duro, sei lá, reclamar, mas precisa agradecer. Isso parece que tem esquecido.
Parece um assunto tão repetitivo, mas as coisas estão acontecendo dentro de casa, a deselegância, sabe, a falta de gratidão. Então ele diz que também deve haver apreciação. Mas uma coisa que chama atenção, o que mais ele chama atenção aqui dentro da família, inclusive foi o hino que cantamos hoje aqui, o grupo de louvor, deve haver o perdão dentro da família, muita mágoa. Existe, as dificuldades existem, é impossível não haver. Onde é que há paz? Alguém perguntou, nos grandes desertos ou não há homens? Parece que onde tem pessoas tem opiniões diferentes, é ou não é? Tem opinião diferente, tem visão diferente, mas deve haver o perdão. Se a gente quiser que a família seja harmônica, o perdão, não guardar mágoa. Mas algo também muito importante, e eu estou sendo direto ao ponto, é muito compreensível isso, dentro de uma casa tem que ter diálogo. Olha o que ele faz, uma observação aqui, tem que ter muita comunicação. Muita comunicação dentro de uma casa. E quando a casa é um silêncio total, que não há conversa, e vê o erro, vê a falha, mas não chega a dizer isso com cuidado, mas tem que falar. Se não falar, nem adianta depois que a pessoa sair reclamar. Seria bom falar, e como falar, como abordar, mas precisa falar. Ele fala que o diálogo, a questão de diálogo não é monólogo, é o diálogo. Entre duas pessoas, a comunicação, tornar comum o que está atrapalhando e pedir a Deus sabedoria. É interessante que ele também fala que para uma família cristã, claro, uma família ser harmônica, não pode faltar também oração. E oração, se o diálogo, comunicação é comunhão, conversar um com o outro, a oração é comunhão com Deus. Uma família que já não ora mais, é muito difícil a sobrevivência dessa família. Se a família não tem piedade, não tem oração, não tem comunicação com Deus, o canal está fechado, dificilmente. Faço uma pergunta a vocês, não responda não, só aí. Vocês oram em casa? Acredito que sim. É preciso ter esse hábito, ter esse compromisso de estar orando em casa. Orar na igreja, a gente tem um pé, vamos orar agora, vem para cá, de joelhos, de pé e tal. Mas em casa, tem tempo para orar? Ora antes de dormir ou não dá tempo? Ora quando acorda, pedindo pelo novo dia, e se pela madrugada levanta, ora também. Ele está aqui, que uma das formas de a gente alcançar harmonia dentro da casa, é através da oração. Pergunta ao seu irmão que está do seu lado, vocês estão orando? Você está orando? Vai, é só assim para movimentar um pouquinho, está orando, então diz assim, continua orando. Mas tem algo também, eu ouvi cantar muito, eu não podia deixar de falar isso, parece que é base, ele está aqui no 6º lugar, mas é básico, é o amor. Se dentro da casa não tiver amor, aí, meu irmão, não vai superar de jeito nenhum. Eu estava num aconselhamento agora recente, um casal de jovens vieram conversar comigo, um casamento que vou fazer agora num dia, me parece que é o dia 4 agora do primeiro sábado, eu estou fazendo esse casamento, aqui no Bairro Novo. Então o casal de jovens veio conversar comigo, eu perguntei, ele tem amor aí? Ele fez, tem, então tá bom. O amor tudo suporta, ou não é? Porque se for amor só o tempo vai acabar com isso, mas o amor, ele jamais acaba. É a Bíblia quem diz isso, lá em 1 Coríntios. O amor, tudo sofre, tudo espera, o amor jamais acaba. Então, para uma família ter harmonia, sem amor é impossível. Tudo que vivemos até aqui são virtudes que resultam do amor. Se não tiver amor, não vai ter paciência, não vai ter diálogo, não vai ter nada. Vai ter realmente a família destruída. O amor é que gera tudo isso. E onde está o amor? O poeta perguntou isso. Onde é que anda o amor? Me parece que a gente está numa sociedade que tem o desamor, tem prevalecido. Deus é amor. Só em Deus a família pode encontrar harmonia. Repitam comigo essa expressão. Só em Deus a família pode encontrar harmonia, alegria. A gente fala do vinho, mas não é o vinho, a presença de Jesus é tudo quando Ele está presente. A minha oração é que haja harmonia na nossa casa, haja esse amor. Então só em Deus, o equilíbrio, a felicidade, a estabilidade familiar, o bem-estar, só com a presença de Deus, Deus que é amor. Então, irmãos, que parece uma mensagem tão simples, mas ela é tão significativa, é a base para a sustentação da família. Eu acho que a maioria dos sermões, a gente sempre repete, mas é uma coisa bíblica, pergunta se tem amor. Onde tem amor, tem realmente suporte, né, para essa família viver, apesar das dificuldades e alegria. Em Apocalipse, capítulo 21, o verso 16, lemos que a cidade que Deus criou, a Nova Jerusalém, ela fala aqui do comprimento, largura, tal e tal e tal. Mas isso significa harmonia. Tudo que Deus faz é perfeito.
a perfeição divina na sua criação, na elaboração, o céu, Ele tem preparado para as famílias. Ele tem preparado para cada um de nós. Aqui Ele deixou bem claro, vocês terão aflições, terão a dor da despedida. Não tem a dor da despedida? Ou não tem? As viúvas que o digam, e os viúvos, e as pessoas que perdem o seu cônjuge, a dor é muito grande, mas temos a promessa de Deus, de uma vida sem choro, sem dor, sem tristeza, é para sempre quando estiver com Ele no céu, porque aqui, mais que a gente seja unido, mais que a gente seja amigo um do outro, a gente ainda passa pelas dificuldades e aflições, mas a harmonia maior é quando a gente está em comunhão com o Criador. Gostaria que os irmãos colocassem de pé, né? A gente vai fazer uma oração, né? Tudo é belo em derredor, com amor no lar. Irmão, presença de Deus na minha casa e na sua, isto é harmonia. Satanás, ele vê o quê? Matar, roubar, destruir ou não? Um reino dividido, ele não subsiste. Mas quando há equilíbrio, quando há harmonia, e eu quero dizer uma coisa aos irmãos, essa mensagem é muito atual, e nós precisamos melhorar. O grande desafio é reconhecer o que é que está faltando. Deus, Ele quer, Deus é o Deus que se organiza, e Ele quer fazer da nossa casa um lugar, um pedacinho do céu. Alguém já disse que quando tem Jesus, é um pedacinho do céu, porque tem um perdão, tem a graça, tem a misericórdia, tem um favor, tem a oportunidade. Deus tem dado a oportunidade à nossa família. Quantas vezes a gente erra e Deus está dando a oportunidade. Então, a minha oração nesta noite é que tudo isso só será possível com a presença de Deus e com amor. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque nesta noite, ó Deus, com tanta claridade, ó Deus, o texto lido, o livro dos começos, fala da tua preocupação em criar todas as coisas. O Senhor, antes de colocar o homem e a mulher, o Senhor criou todo o ambiente, ó Pai, tudo favorável, a melhor alimentação, a melhor água, o melhor clima, tudo do bom e do melhor, Pai. Tu és um Deus que gosta do equilíbrio, louvado e exaltado seja teu nome. O que trouxe o desequilíbrio, a falta de harmonia, o homem, até não te conhecer, foi o pecado, distanciou. Então o pecado macula, o pecado, ó Deus, tira, Deus, essa alegria da família. Por isso, ó Deus, queremos pedir que o Senhor venha, Deus, tratando nas famílias, Deus, perdoando nossos pecados, Deus, e nos aproximando mais de Ti. Obrigado porque durante todo esse mês, o mês de maio, ó Deus, o tema família, o Senhor falou fortemente ao nosso coração. E o Senhor quer, ó Deus, a nossa família com harmonia, com equilíbrio, uma família que glorifique e exalte o teu santo nome. Pai, tira tudo que não te agrada do seio da família, Pai. Tira o individualismo, Pai. Tira a falta de amor, a falta de cortesia, a falta, Deus, de reconhecimento da importância do cônjuge, do filho, da filha. Ah, Deus, coloca no nosso coração gratidão. Gratidão pela nossa casa, gratidão pela nossa família. E saber, ó Deus, que não somos perfeitos, mas em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo, a nossa família é feliz. É possível sim, no mundo caótico, no mundo nas trevas, ter uma família que exalte e glorifique o Teu nome, ó Pai. Uma família que olhe para Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Leva-nos em paz para nossos lares. E que tenhamos uma noite tranquila, Pai. Livramento, bênção e paz. Obrigado por este culto, pelo culto da tarde, o culto da noite. Obrigado pela Tua presença. Coloca paz em cada coração. As famílias que estão em guerra, coloca paz no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações esteja presente em cada lar, em cada família, família com harmonia, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém?